Olá, eu me chamo João Felipe, sou da turma S23 e agora irei realizar a apresentação oral da disciplina de Comunicação Linguística, disciplina ministrada pelo professor Manuel Moabes Pereira dos Anjos. Antes de iniciar a minha apresentação, gostaria de falar um pouco sobre mim, para que vocês pudessem me conhecer melhor. Bom, eu me chamo João Felipe Corso, como já havia dito, tenho 18 anos e venho de Irati, no Paraná. Atualmente estou cursando Engenharia Elétrica na UTFPR de Curitiba, tenho formação no ensino médio pelo IFPR e estou trabalhando, atualmente, na área de Design Aeroespacial em um projeto de extensão da UTFPR, um projeto chamado Orion. Bom, meus hobbies são séries, filmes, astronomia e videogame, certo? Hoje eu venho falar com vocês sobre um problema que vem assolando o Brasil na última década. Antigamente, nós tínhamos muitos divulgadores científicos e também muitas pessoas interessadas em ciência. Porém, agora, nós temos uma grande falta de divulgadores científicos e também uma carência de didática. A curiosidade das pessoas por ciência não diminuiu com o tempo. Muito pelo contrário, aumentou. As pessoas, principalmente o povo brasileiro, adora a ciência e tem muita vontade de ir atrás. Porém, quando tenta entender, compreender a ciência a fundo, acaba se deparando com uma grande e complexa linguagem e com termos técnicos. Isso acaba assustando eles e afastando-os da ciência. Outra coisa que vem acontecendo é que os divulgadores científicos que existiam há algum tempo atrás, como por exemplo o Mundo de Bikman, uma série que passava na TV aberta e que acabou sendo extinguida, formou praticamente uma geração inteira de cientistas, não existe mais. E muitos outros divulgadores científicos que também faziam a mesma coisa deixaram de existir. Então nós temos essa carência na divulgação da ciência. Juntando a falta de didática com a falta de divulgadores científicos, surgem grupos como Terra Plana. A Terra Plana é nada mais nada menos do que um grupo de pessoas que tinham sim curiosidade na ciência, mas que por não compreendê-la, acabaram seguindo outro caminho, para que pudessem usar sua criatividade em outro lugar. Claro, aliado a diversos outros fatores, como a religião, por exemplo. E infelizmente acabaram nessa caminhada. Bom, eu gostaria de dar um exemplo do que é a falta de didática, certo? Então, vamos imaginar que eu sou um professor de física que não tenho a mínima didática. E eu vou explicar o que é a pressão, certo? Bom, então vamos lá. Pressão é nada mais nada menos do que a força dividida pela área. Então, lembra aí, P é igual a F dividido por A. Guarda essa fórmula que vai cair na prova. A gente tem a figura ali, que é a força na seta vermelha. Aí temos ela sendo aplicada numa área, que é a parte verde. E lá embaixo a gente tem a fórmula completa. Pressão relativa é o módulo da força, a força como um vetor, dividido pela área. Tá, mas o que você consegue absorver disso? No máximo aqui você vai decorar essa fórmula para conseguir utilizar na prova, certo? Então você vai estar repetindo o que ele falou, reproduzindo o que ele falou, sem entender absolutamente nada. Isso não é aprender. Não é aprender. Então agora, vamos ver como seria essa mesma questão, a pressão na física, porém com a didática. Porque com a didática a gente vai aprender e não decorar. Então vamos lá, agora eu vou fazer o papel do professor que tem uma didática legal para poder ensinar para os seus alunos o que é a pressão. Vamos lá. Bom, realmente a pressão é a força dividida pela área. Mas por que a pressão é a força dividida pela área? Qual a teoria por trás disso? Bom, quanto maior a área que você está atuando, menor vai ser a pressão. Porque a área ela está no denominador da fração, está na parte de baixo. Ela está dividindo a força que está na parte de cima. Para ficar mais claro para vocês, vamos imaginar o seguinte. Podem ver essas duas contas aqui, 10 dividido por 5 e 10 dividido por 2. O 5 e o 2
seriam as áreas. Podem ver que ele está em amarelo, inclusive. Quando você divide 10 por 5, o 5 é um número grande. Então, o resultado vai ser baixo, no caso 2. Quando você divide 10 por 2, que é um número menor, o resultado vai ser maior. Ou seja, quanto maior for o número que está dividindo, que está lá na parte de baixo, né, no denominador, quanto maior for ele, menor vai ser o resultado. Quanto menor for ele, maior vai ser o resultado. Certo? Gostaria que vocês observassem essa fórmula aqui, né, pressão igual a força por área, pela perspectiva das cores. As cores foi um método que eu consegui observar aqui para poder ter uma didática melhor, digamos assim. Observem que a área está em amarelo, a força está em vermelho. O que acontece quando nós misturamos amarelo com vermelho? Pensa na perspectiva da cor, imagina uma tinta, guache, por exemplo. Você pega e mistura o amarelo com o vermelho, fica laranja, certo? É isso que está acontecendo ali. Você mistura a força com a área, ou seja, o vermelho com o amarelo, e gera o laranja, que é a pressão. Dá para visualizar isso? Legal, né? Mas aí entra uma coisa bem importante. O que acontece quando a gente coloca muito amarelo no vermelho? Você coloca lá uma poça de amarelo e um pinguinho de vermelho só. O laranja vai ficar fraco. Concorda comigo? É exatamente o que acontece aqui. Perceba, se você coloca muita área, ou seja, o amarelo, né, muita área, em pouco vermelho, que é a força, a pressão vai ser baixa. Mas o que acontece se eu colocar lá um balde de tinta vermelha e só um pouquinho de tinta amarela? O laranja vai ficar muito forte, concorda comigo? A mesma coisa acontece aqui. Se a gente tem uma força, muita força, ou seja, muito vermelho, e muito pouca área, que seria o amarelo, a pressão vai ser muito alta. O laranja vai ser muito forte. Deu para entender, pessoal? Espero que tenha ficado claro essa analogia que eu fiz com as cores, né, com as tintas ali. Bom, isso foi uma estratégia que eu utilizei, uma estratégia didática. Não fui pesquisar no Google, não fui ir atrás de estratégias didáticas para explicar pressão na física. Não, a didática a gente cria, né? Cada um vai ter a sua didática. Bom, agora eu quero puxar aqui a explicação para um lado mais visual. Então, vamos prestar atenção ali naquela imagem, certo? Então, o que acontece? Aplicando a mesma força em objetos que possuem áreas diferentes, tá certo? Mesma força em objetos com áreas diferentes, a gente vai ter pressões diferentes, ok? Ou seja, com a mesma quantidade de vermelho, certo? Só que com mais amarelo ou com menos amarelo, o laranja vai ficar diferente, concorda comigo? Então, observem a imagem da direita. Nós temos um lápis, correto? Que tem uma ponta bem fininha. Esse lápis quer dizer que ele tem, na ponta dele, uma área muito pequena. Então, se a área é pequena, a pressão vai ser alta, certo? A área é pequena, a pressão alta. Por isso que vai machucar o teu dedo. Já na esquerda ali, você pode ver que tem a borracha. A borracha possui uma área maior. Quando a área é maior, a pressão vai ser menor. Por isso que não machuca a tua mão. Lembra, a área é o amarelo. Se eu coloco muito amarelo no vermelho, o laranja fica fraco. Seria a borracha. Quando a gente põe pouco amarelo no vermelho, o laranja fica forte. No caso, é a ponta do lápis na direita. Agora eu vou dar um exemplo prático para vocês conseguirem observar a discrepância que existe em relação à área na pressão. Observem esse exemplo aqui. Vamos imaginar a diferença de uma panelada, você leva uma panelada na cara, para uma facada. Tá? Lembrando, a panela e a faca têm o mesmo material. A força que nós vamos aplicar, vamos começar pela panela, certo? Força da panelada, 3.000 newtons. Newtons é só a unidade que a gente vai utilizar, tá? Então você dá uma panelada de 3.000 newtons. A área da panela é mais ou menos 1 metro quadrado, né? A área da base ali. Então, na fórmula da pressão, vamos lembrar, pressão é o quê? Vermelho por amarelo. É a força pela área. Então, a força é 3.000, a área é 1. 3.000 dividido por 1 vai dar 3.000. Então, veja, como a área é pequena, né? Como a área é grande, nesse caso, o 1 seria grande, certo? Como a área é grande,
a pressão vai ser pequena. 3.000, vai doer. Né? Levar uma panelada dói. Pode até quebrar os dentes, mas não vai te matar. Agora uma facada, com a mesma força, pessoal. 3.000 newtons, mesma força. Porém com uma área diferente. Né? A área da ponta da faca é minúscula. É 0,00001 metros quadrados. É muito pequeno. Tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Pega a força, 3.000, e divide pela área, que é 0,00001. Fazendo essa divisão, pessoal, olha a diferença. 300 milhões vai ser a pressão. Então veja, a nossa pressão foi de 3.000 para 300 milhões. E lembrando, observem, os objetos são feitos do mesmo material. A gente vai aplicar a mesma força na panelada e na facada, a mesma força com o mesmo material. Porém, um deles vai te machucar, quebrar um dente, e o outro vai te matar na hora. Né? Observe, a pressão foi de 3.000 para 300 milhões. Olha esse aumento, né, pessoal? Então aqui a gente consegue ver a diferença, a discrepância da área nessa fórmula. Né? Então observem, eu parti do P igual a F dividido por A para toda essa explicação aqui. E agora você sabe por que uma facada te mata, mas uma panelada não. Né? Agora você compreende isso. Então veja, a didática ela existe, ela é possível e ela ajuda muito na compreensão do conteúdo. Bom, como conclusão de tudo que eu falei até agora, né, tendo em vista tudo que eu falei até agora, vamos retomar. A falta de divulgadores científicos, a falta de didática, a possibilidade, como eu fiz agora, de explicar o conteúdo da forma que o estudante aprende de verdade, né? Tendo tudo isso em vista, é notável, pessoal, que a gente precisa formar profissionais mais preocupados com a didática. Isso aqui é necessário, certo? Necessário. A gente precisa, não precisa ser só os professores, né? Mas principalmente os professores com mais didática, certo? E tendo um foco até na área ali das exatas, das ciências, porque o pessoal, o professor de comunicação linguística, né? Ele já tem uma didática muito mais evoluída, né? Ele se preocupa muito mais com o entendimento do que um professor, por exemplo, de física. Isso, claro, tendo suas exceções. Mas normalmente o professor de física ele vai ser uma pessoa muito mais técnica, ele vai focar muito mais no conteúdo do que no aprendizado do aluno. Então é necessário que as universidades foquem em formar profissionais, professores que estejam preocupados com o aprendizado do aluno e não só em passar a matéria, certo? É necessário que a gente aprenda a explicar a nossa paixão para as outras pessoas. Então, independente de você ser um professor, de você ser um engenheiro, de você ser o que for, é importante você saber explicar a sua paixão para as outras pessoas. Então, se é uma coisa que você gosta, tenha didática para poder mostrar lá para uma criança, né, um adolescente que está escolhendo a carreira que ele vai seguir, aquilo que você gosta. Vai que você está ali ajudando ele a descobrir o que ele gosta, né? Você está ali mostrando que a tua paixão também pode ser a paixão dele. Isso é muito interessante. E também, né, outra coisa que a gente precisa fazer é aproximar a ciência das pessoas. E, principalmente, incentivar quem já faz isso, né? Quem aproxima a ciência das pessoas, que são os poucos divulgadores científicos que ainda temos no país, né? Então, eu dei o exemplo lá para vocês, por exemplo, do mundo de Beckmann, né? E aqui nós temos alguns outros. Por exemplo, essa figurinha aqui, ó, esse cara, é o Carl Sagan. Ele foi um dos maiores divulgadores científicos de todos os tempos. Ele tinha uma série chamada Cosmos. É incrível. O trabalho desse cara é muito legal. Junto a ele temos, por exemplo, o Stephen Hawking, né? Stephen Hawking também é genial. Ele tem livros extremamente didáticos. Nós temos também o Neil deGrasse Tyson, que é outro cara fenomenal, né? Agora falando do pessoal brasileiro, né? Nós temos aqui o Space Today, um canal no YouTube muito, muito bom sobre astronomia. Eu acompanho todos os dias, vale muito a pena. Ciência Todo Dia é um canal de física com uma qualidade excelente. Explica para qualquer um a física com uma facilidade assim que eu admiro muito. Temos o Manual do Mundo, né? Um canal focado principalmente ali no público mais infanto-juvenil, né? E a gente tem que apoiar esse pessoal, né? Esse pessoal merece o nosso apoio porque são poucos e esses poucos merecem. Bom, ficamos por aqui. Mas por quê? Porque agora é com vocês. Eu quero que vocês apliquem isso no dia a dia, né? Busquem melhorar sua didática. Essa é uma das coisas. A gente tem que buscar melhorar nossa didática, independente do que a gente faz, né? O Richard Feynman, que era um grande físico, ele falava que para você aprender alguma coisa, você deveria explicar para si mesmo como se estivesse explicando para uma criança.
Então tenta fazer isso que ele falou. Tenta explicar o conteúdo que você domina da forma mais didática possível. Tá? Um conteúdo que você realmente gosta, que você tem um domínio daquele conteúdo, você tenta explicar ele para as pessoas da forma mais didática que você conseguir. E assim você vai conseguir passar a sua paixão adiante, fazer com que outras pessoas gostem disso. Né? Também é importante que vocês apoiem os divulgadores científicos que ainda restam. Já dei alguns exemplos ali para vocês, mas tem outros. E é importante que vocês apoiem essas pessoas. Né? E também que vocês busquem o conhecimento em relação à ciência. E não, eu não sou o ET Bilu lá daquele meme. Eu estou falando sério. Busquem conhecimento em relação à ciência, porque a ciência é extremamente importante para o desenvolvimento de tudo. Né? Então, é basicamente esse o recado que eu queria deixar para vocês. Eu fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer ideia que apareça, né? Estou disposto a retornar aqui. E é basicamente isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.